Análise do perfil do líder, uma comunicação clara, então você ter um alinhamento claro entre o seu líder e você. Esses fatores, eles vão também ditar muito o ritmo do que você vai propor e como você vai propor. No que diz respeito à análise do líder, você vai ter que primeiro se conhecer, então a gente sempre entra em autoconhecimento. Então tem vários testes, tem o teste DISC, teste de personalidade, tem o teste Roda da Vida, que é um teste que mapeia o seu contexto de vida, e isso é importante. O pessoal está sempre sendo lado profissional. Então você tem que entender a sua roda da vida também. Você tem que fazer um teste chá também para entender suas habilidades, conhecimento, atitude, principalmente comportamento. Então a gente está falando muito aqui de comportamento. Habilidade técnica, nós não levamos tanto em consideração, porque ela vai, na verdade, caminhar em conjunto com o que você quer vender, então de ideia, né? Independente se é uma ideia boa ou ruim. O que a gente vai ensinar aqui é como fazer uma leitura do outro e como convencê-lo de que vale implantar aquela ideia. Por que independente se é uma ideia ruim ou boa? Ah, Sérgio, pô, você vai apoiar quem tem uma ideia ruim? Muitas vezes a gente tem que passar por erros para conseguir aprender. Então não cabe a nós aqui julgarmos se é uma ideia boa ou ruim. São mil variáveis, são mil contextos. Às vezes a empresa precisa passar por aquele erro para conseguir aprender e precisa se estruturar, precisa contratar, precisa se profissionalizar. Então não vale a gente avaliar se a ideia é boa ou ruim. A gente está aqui para avaliar como convencer, como realmente vender uma ideia. Legal. Perfil do líder. Como que a gente. Não, desculpa, perfil do outro, vamos dizer assim. Então, não só o perfil do líder. Porque muitas vezes você precisa convencer também um liderado, precisa convencer também um par. E como que você começa? Se conhecendo. Quem sou eu? Minha personalidade, qual o nível de habilidade técnica que eu tô para conseguir fazer uma leitura do que o outro às vezes me julga, que eu não estou tão preparado, então eu preciso entender o meu nível técnico ali dentro da empresa. Conhecimento geral, às vezes nesse conhecimento geral tem muitas técnicas de manipulação positivas, gatilhos mentais, que você sabendo um pouco mais do contexto do outro, time que torce, contexto de vida, criando alguns assuntos em paralelo, você vai criar a confiança para conseguir se comunicar com mais autoridade. Então isso é importante, conhecimento geral. Atitude, qual é o meu nível de atitude, proatividade, meu nível de comunicação, meu nível de oratória, meu nível de confiança, de vestimenta. A atitude seria como que o outro enxerga a minha atitude, vamos dizer assim. Então a gente mapear tudo isso, a gente ter pleno domínio de você como profissional, para aí sim você conseguir vender uma ideia para o seu chefe, para aí sim você conseguir entender o outro. Segunda etapa, fazer uma leitura do outro. Para a gente entender o outro, você vai ter que fazer uma leitura completa sobre o que ele enxerga de você. Vamos começar por aí. Como que ele enxerga a sua posição dentro da empresa. Então, se você hoje está no nível mais júnior, o outro ele vai te enxergar como você está abaixo de mim muitas vezes, está no nível técnico abaixo de mim. Então, o que você enxergando isso, sabendo que ele te enxerga dessa maneira, a ideia é com que você mostre para ele que você está lá para complementar o time. Então você vai trazer uma ideia para complementar a dele, colocando ele como protagonista e você como um complemento. Aí que é legal. Você fazendo essa jogada, no fim do dia, você vai estar sendo o protagonista da ideia, então daí da sua carreira, vamos dizer assim, do projeto, por exemplo, e a questão de tempo para te valorizarem, para reconhecerem de que, cara, preciso ter esse cara no time. Se eu não tiver esse cara no time, esquece. Então, eu preciso ter esse braço direito aqui para conseguir ter mais resultado, vamos dizer assim. Então, conseguindo fazer uma leitura de si, conseguindo projetar no outro, fazer uma leitura do que ele pensa de você, do que ele pensa da sua atitude, do seu conhecimento, a gente entra na terceira etapa, de que é como ele gosta de receber informações, como ele gosta de se sentir o protagonista. Isso é importante, porque primeiro você tem que entender como que ele confia numa informação. Se ele é um cara mais visual, então e ele vai te dar sinais disso. Se ele é um cara mais, se é mais na questão do olfato, se ele gosta de escutar você falando, você vai ter que falar num tom adequado, com confiança, e não olhando para baixo, contraído. Você vai ter que ter uma postura com confiança, olhar no olho dele e falar: é isso que a gente precisa para você ter mais resultado, para o nosso departamento ter mais resultado. Isso muda o jogo. Então, você entendendo como que ele gosta de receber e captar informações, se ele é um cara mais visual, ele vai gostar de ver gráfico, ele vai gostar de ver planilha, ele vai gostar de ver número. Se ele é um cara mais olfato, ele vai gostar que você fale com confiança para ele. Se ele é um cara mais sensitivo, ele vai gostar
do tato, ele vai gostar que você toque nele, que você seja mais próximo dele, leve para almoçar, se aproxime dele realmente. E aí ele vai criando essa confiança. Todos esses gatilhos mentais a gente vai deixar um pouquinho a parte do nosso curso para vocês darem uma olhada mais geral e complementarem um pouquinho do que a gente está falando. Bom, conhecendo-se a si mesmo, conhecendo um pouquinho mais do outro, conhecendo um pouquinho mais de como que ele gosta de receber informação e como que ele confia nas informações, a gente vai entrar no último fator, que é o fator o que a empresa espera, qual o objetivo da empresa. Esse aí é um fator que muitas vezes o líder ele não te passa corretamente, fica muito nas entrelinhas, vamos dizer assim. Então, por ficar nas entrelinhas, acaba que o liderado fica muito refém, porque às vezes tem um diretor acima desse líder. E esse diretor ele vai julgar o liderado, você, pela opinião do seu líder. Então você tem uma outra variável aí na ponta. Então não é uma conversinha de corredor com o diretor que vai fazer com que ele confie em você como profissional ou não. Não. Você vai ter que passar essa confiança para o seu líder vender você pro diretor dele. Então tem várias variáveis, por isso que esse curso ele é tão abrangente ou vamos falar de diretor, vamos falar de outro departamento. Você vai ter que se vender para o seu líder ou para o líder de outro departamento, vamos dizer assim, para com que ele fale com o seu líder, por exemplo. Ele convença que as suas ideias são boas, que você é um bom profissional. Então são várias variáveis que você tem que ter um bom trabalho em equipe, esse envolvimento, essa leitura das pessoas, se vender a todo momento, para aí sim você conseguir conquistar confiança e autoridade, que se conquista. Bom, beleza. Então, acredito que vocês entenderam os pilares, conhece a ti mesmo, conhece o outro, conhece como que o outro confia nas informações e ter uma leitura correta dos objetivos da empresa. Você tendo esses 4 pilares, vão fundamentar os próximos passos desse curso que a gente quer apresentar para vocês. Mas, com certeza, já acredito que já clarei um pouquinho mais de como se tornar um protagonista da sua carreira. E eu digo novamente, eu só consegui isso aí a partir do momento que eu fui ganhando maturidade profissional, errando muito, batendo cabeça, brigando com o chefe, dando soco na mesa. E aí depois eu pratiquei um autoconhecimento, comecei a enxergar como as pessoas me enxergavam. E aí eu comecei a entender os objetivos da empresa, trabalhar com isso na mão. Cara, seu objetivo é esse, mas a gente precisa disso para chegar lá. E aí a gente consegue ser o protagonista da nossa carreira. Tem muita politicagem? Tem. Tem muita mimimi? Tem. Mas dependendo de como você agir, você consegue deixar isso de lado, se você é um profissional bom, e produzir corretamente, se comunicando corretamente, sem ter que fazer politicagem, sem ter que fazer mimimi, e crescer na sua carreira também. Beleza? Acompanhe um pouquinho mais.